você tem uma definição do que faz você frequentar essa igreja? Bem, eu venho aqui na igreja, obviamente, né, para buscar a Deus, né? Porque sem Ele a gente Tá. gente não é nada, né? Você tem alguma experiência ou experiências que você te marca nessa igreja em relação à tua vida religiosa? Alguma Bem, coisa? foi quando a gente começou a vir aqui, né? A família estava bem desestabilizada, finança e, sabe assim, um distanciamento, um vazio bem grande. Quando a gente entrou aqui, a gente se sentiu tão bem acolhida, aquele vazio que a gente queria preencher com outras coisas mundanas, né? Deus veio e preencheu ali na hora, assim. Daí a Isso gente te nunca mais- marcou? Marcou muito. Então, Nunca imaginei meu pai vindo para a igreja com a gente. Tá aqui, ó. olha lá, tá vendo? E a respeito da sua salvação? Se você morresse agora, você tem certeza absoluta que você vai morar com Jesus no céu? Sendo sincera, não. Não? Então, assim eu pensava. Mas aí, né, eu descobri que eu posso ter certeza na salvação. Agora põe para mim, 1 João 5,13, filha. Tema da pregação hoje, tá, gente? O porquê que eu tenho que ser igreja. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, para que Paulo, em outra versão, diz assim: essas coisas eu escrevi para que saibais-vos que tendes a vida eterna. Então, todo crente tem que saber que ele tem a vida eterna, mas ele tem que ter de verdade. A Jennifer aqui, ela foi sincera, e se você for sincero, você tem certeza que se você morresse agora, você entraria no céu? Se você for sincero, você falaria sim. Mas se você falasse sim, e se você morresse agora, será que você entraria no reino do céu? Jesus disse que pelo fruto conhecereis a árvore. E nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Pegaram? Porém, nós vamos ser julgados segundo a nossa obra. Porém, né, se for assim, nós não temos nenhuma chance. E quando você pega e fala assim, não, como é que funciona então, pastor? Bom, vamos caminhar aqui. Vamos caminhar aqui. Você sabia que se eu morresse hoje, eu tenho certeza que eu vou entrar no céu? Por quê? Porque eu me baseio na palavra. E todo o meu esforço não está baseado nos meus erros, mas os meus erros são meus inimigos. Então, isso é fé. Se eu for ser salvo pelas obras, quantas coisas eu não vou conseguir fazer certinho para merecer o céu? Mas se eu estiver fazendo porque eu sou salvo, já é diferente, né? Mesmo que eu não conseguir, eu estou salvo porque eu estou fazendo pela fé. Então, quando eu entrego meu coração para Deus, e eu começo a me tornar uma pessoa de Deus e boa, porque eu decidi, por opção, por esforço, Deus conhece meu esforço, meu coração, minha coisa, e Ele me aceita. Só que o meu esforço maior, ele não deve ser concentrado no pecado, nas obras. Por quê? Porque as obras vão ficar para trás, os meus pecados também vão ficar para trás. Deve estar concentrado no porquê. Para entrar no reino de Deus. Para que se manifestou o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo, porque a obra do diabo era levar todo mundo para o inferno. Jesus, ele veio para quê? Para salvar. Perguntaram para Jesus, Jesus, quando é que você vai julgar? Eu não vim julgar, eu vim salvar.
E ele explica, por que eu vim salvar? Porque o mundo já está condenado. Né? Então ele veio salvar. Por que ele veio salvar? Porque o mundo já está condenado. Né? Então olha bem, eu vou compartilhar para você por que eu tenho essa certeza. Então, no evangelismo explosivo tem uma mão, eles põem uma mão. Essa mão aqui, eles colocam os 5 princípios da salvação. O primeiro é a graça, diga comigo, graça. Digo, sem a graça, ninguém tem chance. E o que é a graça? A Bíblia diz assim, põe lá para mim, filha. Romanos 6:23. Digam comigo, a graça é um presente. Então, se eu dou um presente para alguém, ó, para você ser salvo, você precisa aceitar esse presente. Aí você fala assim, eu já tenho a minha religião. O que a pessoa fez com a graça? Ela rejeitou e ficou com o que ela já tinha. Eu ofereço esse presente para ele da salvação, ele fala assim, não, mas eu já sou bonzinho, eu já sou coisa. Ele rejeitou o presente e ficou com o que ele já tinha. E só existe um presente que pode salvar, é aceitar o que Jesus fez por você, aceitar a pessoa de Jesus. Então, olha bem, pois o salário do pecado é a morte. Certo, gente? Ó, o que o pecado é? Então, o salário do pecado é a morte. O que você recebe pelos seus pecados? Morte. Ó, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, olha bem, o presente é a vida eterna. Depois, querido, olha bem, que você aprende que é um presente e não é comprada e nem merecida, você precisa entender que você precisa tomar posse dessa salvação. Então, você não pode comprar, está em Efésios 2, de 8 a 9. Lá está escrito assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só que no 9 está escrito assim, vamos lá. A salvação é o resultado, não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então não é pelo esforço. Então esse princípio você precisa entender. Por mais que você perdoe as pessoas, isso não te salva. Isso é tomar posse. Vir na igreja não te salva. Isso faz parte de tomar posse. Estão entendendo ou não? Como é que eu agarro a salvação? Pela fé. E a fé sem obra é o quê? Morta. O que é a obra? A obra é vir na igreja, a obra é fazer parte, a obra. Aí eu vou usar a obra para poder fazer as coisas que não são de Deus, que é ter problema com pessoas, aí o que eu estou fazendo? Eu estou consolidando a minha não salvação. Então ser corrigido na igreja, ser corrigido na tua vida, ser corrigido na tua coisa, não é nada pessoal que o pastor está invocando com a tua vida. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de céu ou inferno. É uma questão de você se apegar na fé ou abandonar a fé. Então, o pastor, o que ele quer? Ele vai conduzir a ovelha a Jesus, porque Jesus é o nosso lugar de salvação. Né? Então, ela não é merecida. E aí, querido, você precisa entender. O segundo ponto é o homem. Então, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que o homem pecou. Quer ver o que está escrito lá? 3:23, Romanos. Sempre que vai evangelizar, o 6 ele fala sobre o salário do pecado. E o 3 ele fala, ó, todos pecaram
e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então preste bem atenção, todos nós estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Você pega um versículo desse e fala assim: pastor, como é que eu uso esse versículo? Eu estou afastado da presença de Deus. Então, andar pela fé é andar buscando a presença de Deus, porque eu estou afastado. Então, o meu trabalho contínuo de amar, de vir na igreja, de coisas, é chegar à presença de Deus. Também, por quê? Porque só aquele que vive na presença de Deus é que vai ser salvo. Se você cometer um crime, um pecado, qualquer coisa, você pode reparar, você some a presença de Deus, você vê que Deus não pode estar ali, porque Deus não habita. Você vai ter que se arrepender, pedir perdão, o sangue de Jesus vir te lavar de novo, para você voltar a sentir a presença de Deus. Então, o nosso trabalho é santificar a nossa vida, porque Deus é santo, e aquele que se aproxima de Deus precisa ser santo, porque Deus não vai habitar com o pecado. E Deus providenciou o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Então, não é dito, quando eu decido fazer um propósito com Deus, eu estou me separando para ficar na presença de Deus. Eu estou me separando para não andar numa armadilha que o diabo preparou para mim e que está facinho de eu entrar nela. Pegaram? Eu estou me preparando para não andar segundo as circunstâncias que o diabo cria, e que eu crio também, né? Porque é eu que sou. Eu crio as circunstâncias para mim e depois eu ando nela. Por isso que nós temos que eliminar converseira, fofoca, tudo quanto é coisa, porque senão você vai saindo fora. Tudo que o diabo quer é fazer com que você não tenha direito de entrar no reino do céu. Tá? Então, olha bem. O pecado é tudo que não agrada a Deus. Diga comigo, pecado é tudo que não agrada a Deus. Nós sabemos, né? Aqui, vamos dar um exemplo assim. O Marcelo e a Jaque, eles sabem que é uma vida de namorado, né? Que é quando vocês namorar, né? Então, se um casal de namorado estiver namorando, né, Marcelo, Jaque? Do jeito que você estava namorando antes, e Jesus voltasse, vocês iam para o céu? Porque você estava vivendo um namoro que não agrada a Deus. Aí tem um casal de namorado, a gente vai lá implicar com eles, para eles ter cuidado, para não... Igual eu vejo hoje os casais de namorado, joga a perna em cima do namorado. Pô, rapaz, na minha época não precisava nem chegar perto, nós já pecava pra caramba. Aí, querido, você acha que se Jesus voltasse, esse casal de namorado vai morar no céu? Pode ser dizimista, ofertante, pode ser evangelista, pode ser o que for. Se estiver namorando assim, o que o diabo quer é que você tenha um pecado. Agora, olha bem, para poder você se livrar do pecado, depois no final vou explicar para você como é que você faz para se livrar do pecado. Vou dar uma pinceladinha aqui, porque está no momento de falar do pecado. Então, para você se livrar desse pecado, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, diga comigo, parar com isso. Fala aí. O que é arrependimento? É parar com isso. Para com isso. Segundo ponto, fazer algo que ocupe aquele lugar, porque senão fica fácil de você voltar. Então, por exemplo, nosso namoro de hoje em diante vai ser assim. E vamos menos, porque nós sabemos, nós conhecemos nós. Então, em vez de nós namorar muito, nós vamos morar mais. Quer dizer, você saiu de uma situação de pecado e ocupou aquele tempo com algo que vai ser de propósito. Então, você precisa saber que nós temos muitas maneiras de pecar. Então, já pensou, se você for somar os seus pecados, então vamos ver o que é o homem. O homem é tão pecador, se for somar os seus pecados, então pensa bem, o homem pensa por pensamento, tá? E se você contar que passa mais ou menos uns 1000 pensamentos na nossa cabeça até meio-dia, né? Nós pecamos por palavra, por ações, por omissão, por não vir na igreja. E pecamos por comissão, quando você liga a televisão e põe uma criança na frente, você está
televisão para a criança estar vivendo em pecado. Então, o homem vai nascendo e vai acumulando pecado. E quanto mais velho, vocês podem ver, gente, que uma pessoa vai ficando velho sem Deus, ele vai ficando cada vez mais estranho. Por quê? Porque os seus pecados estão acumulando, aumentando. Tá? Ó, preste bem atenção. Quando nós vamos ser julgados por Deus por causa do nosso pecado, você acha que vai ser julgado todos os pecados? Não, que se você tiver um só, você já é réu de morte. Um pecado. Então, quando você nasceu, é que a criança tem a idade da inocência. Mas vamos lembrar quando você nasceu. Quando você nasceu e você começou a falar as primeiras palavras, você falou qual palavra primeiro? Não. Aí já começa a revelação da natureza pecaminosa. Entende? E naquela palavrinha do pensamento, se você pensar 300 pensamentos até meio-dia, quantos deles são santo? Ou quantos deles são pecado? E agora eu vou falar outra coisa. Se você pegar e falar, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer tudo certinho para poder merecer o céu. Quanto é que você teria que pôr na balança para ser justo você ir para o céu pelas suas obras? Ninguém sabe. E mesmo que isso fosse, nós não somos julgados pelas coisas boas que nós fazemos, nós somos julgados só pelo nosso erro, pecado. Olha lá, Ana Paula sabe, se eu estiver perante o juiz, né, vai compensar o que eu fiz de bom pelo crime que eu cometi? Não conta. Pegaram, gente? Tudo que você faz, você não tem desculpa, não, eu fiz isso para compensar. Se o juiz te der a sentença, vale, porque o juiz deu. Mas Deus não deu essa sentença para nós, de compensar. Quando você vai compensar a Deus, a Bíblia diz assim, que o valor das nossas obras, por mais boa que seja, eles são trapo de imundícia. Está lá em Isaías. As obras nossas são para Deus como trapo de imundícia. Então não vale, ela não vale. Por mais bom que eu seja, querido, não conta por causa disso. O que conta é por quem eu faço, por causa de quem que eu faço, porque daí a causa que eu faço aquilo, ela é santa, ela é boa, ela vai santificando tudo que está na minha frente, que é Jesus. Se nós não formos movidos por Jesus, nem as nossas obras valem nada, porque quem valida nossas obras é a razão que está no nosso coração, que é Jesus. Glória a Deus. E Jesus não vai validar coisa errada, Ele vai validar só coisa certa. Amém? Vamos lá. Ó. E nenhum homem pode salvar a si mesmo. Mateus 5,48. Vou te explicar uma coisa bem simples. Olha bem. Portanto, sejam perfeitos, assim como perfeito é vosso Pai que estais no céu, né? Mas preste bem atenção. É tão impossível uma pessoa, põe para mim também, Tiago 2,10. É tão impossível uma pessoa ser salva. Por quê? Porque basta um pecado eu vou ser condenado. Para você entender bem, a ilustração que nós mais usamos no evangelismo é assim. Você vai fazer um omelete. Você põe uma vasilha lá, quebra um ovo. Quebra 2 ovos. E você vai pôr 10 ovos naquele omelete. E você quando chega no 10º ovo, você quebra o ovo, pof, está choco. Estragado. O que você fez com os 10 ovos? E assim, um pecadinho é o suficiente para contaminar todo o teu corpo. Então, se eu pegar um lençol, suponhamos que aqui tem um lençol branco, limpinho, tem nada de impureza nele, e eu for lá e pôr um pinguinho de uma caneta, você olha para aquele pingo, né? O que aquele pingo representa em todo o lençol? Não é mais puro. Tem algo nele. Pegaram? Vamos cantar uma musiquinha para nós celebrar isso? Fala assim:
alvo mais que a neve. Canta, gente. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos em sua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Glória a Deus, né? Então, olha bem, a intenção do sangue de Jesus é isso. Ele não só nos perdoa, ele nos purifica com seu sangue, nós de todo pecado, porque em Deus não podemos ter nem um pinguinho desse. Então é impossível, diga comigo, pelas minhas obras é impossível ser salvo. Amém, querido? Então olha bem, lá em Tiago, ó, porque quem quebrar um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então não é o pastor que está falando, está vendo? É Bíblia, tá? Estou seguindo a regra do evangelismo, tá? Viu como é que é legal o evangelismo? Ó, e outra, cada um vai ministrar do jeito seu. O terceiro dedo, que é, ó, o terceiro, né? Ó, o primeiro é graça. O segundo é o homem. E o terceiro agora é Deus. Então você precisa conhecer Deus. Você tem que conhecer esses 5 princípios para poder você falar assim: eu vou morar no céu. Se você ferir um desses 5 princípios, não estiver seguindo eles, você provavelmente não vai morar no céu. Porque o caminho é apertado, o caminho não é largo do jeito que a turma pensa. O caminho é apertado. E nós como igreja temos a obrigação de orientar as pessoas. Já pensou eu com um bando de gente me ajudando que não vai entrar no céu? Eu não quero. Eu prefiro ficar sozinho. Entenderam? Porque o que faz nós ser igreja, diga comigo, é o propósito. Fala aí. Fala assim, igreja é ajuntamento. Fala aí. Em um propósito. Fala aí. É isso aí, querido. O propósito é que vai fazer você estar fazendo tudo que a igreja tem que fazer dentro da igreja. Fora do propósito, você está dentro da igreja, fora do propósito, você está dentro da igreja e não vai ser arrebatado. Não é a igreja que Jesus vai arrebatar. Glória a Deus. Então, olha bem, o terceiro é Deus. Você precisa conhecer, o terceiro dedo é Deus. Ó, quem que é Deus? Diga comigo, o maior ser do universo. Fala aí. Então, o que é o universo? O universo é a totalidade de todo o espaço, que é infinito. Deus é infinito. Deus é o ser mais glorioso, mais tremendo, mais, né, é tudo. A Bíblia diz que Deus é tão grande, querido, que chega-se à conclusão que nós estamos vivendo dentro de Deus. Aleluia? Fala, glória a Deus. Ó, agora a primeira coisa que você tem que ser a respeito da salvação, diga comigo, Deus é misericordioso. Olha bem, Deus é misericordioso e Ele não quer punir o homem, Ele quer salvar o homem. Pegaram? Então, 1 João 1:8, 1 João 4:8, 4:8. Vamos lá, 1 João 4. Agora eu quero a segunda parte desse versículo. Ó, acho que é aí mesmo. Ó, pois Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Então, olha bem, Jesus falou que sede vós perfeito, como perfeito vosso Pai Celestial. E Deus é o quê? Amor.
Ontem eu vindo de Londrina, estava conversando com com o Leandro. O Leandro falou assim: pastor, como é que o senhor sabe que as pessoas, até membro da liderança, faz coisa errada e o senhor não faz nada? Eu falei: porque não pode fazer nada. Cada um está na sua idade. E dentro da sua idade eu preciso respeitar a pessoa. Porque se eu chamar a atenção dela, uma coisa que Deus não está corrigindo, falou assim: agora olha bem, se Deus mandar corrigir, eu chapo. E outra, quando eu vou corrigir a pessoa, eu tenho que corrigir ela pensando no bem dela. Se eu corrigir ela fora do tempo, ela pode espanar. Aí dei até exemplo de alguns irmãos, falou, por exemplo, o Bacos está lá na nossa igreja. O Bacos, pelo que eu vejo assim, ele não tem uma estrutura de conhecimento da palavra de Deus que eu posso chegar ao talo com muita força nele. Porque ele tem a idade dele. Eu falei para ele, eu tenho certeza que o Bacos está fazendo o melhor no tempo dele, no coisa dele. Ele pode estar sendo o membro mais esforçado do ministério, o melhor servo do ministério. E eu, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, com as coisas que eu reprovo na vida dele, não posso usar isso. Eu tenho que amar. E se tivesse uma pessoa cometendo pecado terrível dentro do ministério, mas ela não está pronta para ser coisa, eu tenho que aprender, proteger os irmãos do pecado daquele irmão, mas não perder aquele irmão, tem que amar. E se essa pessoa está fofocando, fazendo grupinho, fofocando, acabando com o meu ministério, acabando com a minha vida, eu tenho que deixar e amar. Pastor, o senhor é trouxa, é tonto? Não, eu quero morar no céu. Eu não estou aqui para condenar. Eu estou aqui para fazer o que Jesus fez, salvar. Eu falei assim, cara, quando eu prego meio forte lá no ministério, eu já ofendo todo mundo, a turma já sai, e eu não estou fazendo nem 1% do que dá vontade de fazer. Quando alguém quer sair da igreja, querido, eu sou o que mais está querendo sair faz tempo. Eu sou o mais prejudicado. Quando você está sendo prejudicado aqui, eu sou o que mais contribui, o que mais dá, o que me arrebenta. Eu não me arrebento na igreja, aqui na igreja eu estou tranquilo. Eu me arrebento lá em casa, querido, lá com a minha esposa, em casa comigo mesmo, com meus pensamentos, com meu coisa, para mim ser um homem de Deus. Que na igreja eu venho aqui, manifesto o que é. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que amar. Porque se o amor de Deus não tiver em nós, querido, agora as pessoas estão querendo que o pastor ame igual o homem natural. Igual o amor do diabo. Ai, filhinho, o que você quer comer, filhinho? Chocolate, chocolate, chocolate. Cresce obeso, doente, e diz que isso é amor. Amor, você vai que, filho, come isso aqui. Não come. Vai comer, se não quiser, fica com fome. Educa. A turma quer que ama, quer que eu ame do jeito que o diabo gosta. Eu tenho que amar do jeito que... Como é que Jesus fazia? Jesus era sincero. Na mesma hora que tinha 3.000 pessoas com ele, ele ficava sozinho. Ficavam os discípulos ali. Vamos também ou não vamos? Vamos ou não vamos? Mas nós estamos aqui com outro propósito. O que fez os discípulos ficar? Diga comigo, propósito. Não foi nem Jesus, querido, que fez eles ficar. Foi o propósito. E o que tem que fazer nós ficar? Pode ver, ó. Jesus falou assim, e vocês, não vão embora não? Pedro falou assim, ô Senhor, nós não estamos aqui por causa de você não. Nós estamos aqui porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que ele falou? Eu quero é morar no céu, por isso que eu estou aqui. E se você não quiser morar no céu, que você já errou. Se você estiver querendo não pecar para poder... O que os outros vão falar, o cargo na igreja, se Deus vai te usar ou não, já pecou. Propósito daqueles 12 discípulos não abandonar Jesus, foi que ele falou assim, nós vamos morar no céu, Jesus. E eles falaram assim, né, mas quem quiser sentar à minha direita, à minha esquerda, vai ter que morrer por mim, né, os caras falaram assim, nós morre. Diga comigo, propósito. E nós às vezes não queremos matar nem o orgulho, querido. Estamos com problema um com o outro. Diga comigo, não tem propósito, falei. Fala da boca para fora, mas na hora da prova mostra que tem
bolufa nenhuma. E outra, querido, é normal pensar, sentir, sofrer, passar por prova, entendeu? Mas aí você tem que vencer. Vencer que jeito? Permanecendo. Como é que eu permaneço? Permaneço na igreja. Não é por causa da igreja. Não é por causa, é por causa do propósito. Pegaram, gente? Sem igreja não vai ter família, não vai ter a prática do amor, não vai ter a unidade, não vai ter o quê? Que é o que forma a igreja. E se eu não for igreja, Jesus vai vir buscar quem? A igreja. Então eu falo para o meu irmão, eu não estou aqui por causa de você não, cara. Eu estou aqui porque Jesus vai vir buscar. Não é eu que ele vai vir buscar, ele vai vir buscar. Diga comigo, nós. Diga, o Pai é nosso. Fala assim, a igreja é nós. Fala aí. Quando você falou que a igreja é eu, querido, agora olha bem, eu sou igreja, mas eu não sou a igreja. Pegaram, gente? Eu sou igreja, mas o que é ser igreja? O que faz eu ser igreja? Quando 2 ou 3 se reúnem no meu nome, ali eu estarei. Quando 2 ou 3 de vocês concordarem em qualquer coisa, a igreja é a coluna da verdade. A igreja é a noiva, a igreja é a mulher de Deus, a igreja é a igreja. Pastor, mas a palavra igreja é comunhão, união. Nós estamos sem comunhão, sem união. Então, caramba, eu estou falando para você que nós precisamos ser igreja. Por que, pastor, que nós temos que ser igreja? Porque nós vamos morar no céu, vai morar no céu a igreja. E se a igreja não tiver em comunhão com amor, o que vai acontecer? A igreja não tem amor, ela não tem Deus. Deus não faz parte. Pegaram? O pecado ainda está em nós, mas agora ele é nosso inimigo. Agora o pecado está em nós e dirige a nossa vida. Dançou. Dirige sua conduta. O que a Bíblia fala? Na hora que você vai dar uma oferta, será que ele está falando por causa de validar a oferta? Na hora que você for dar a oferta, lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai primeiro, reconcilia com o teu irmão, e depois você vem e dê sua oferta. Será que ele estava falando de oferta ali? Não, que ele estava falando que quem vive assim, não faz parte daquilo que ele está contribuindo, que é a igreja. Se você der o dinheiro aqui, tiver problema com o irmão, você não está contribuindo com a igreja. Deus não conta. Então o que ele está falando? Para você ser igreja, você não pode ter problema com pessoas. Então, olha bem, Deus, Ele é amor, misericordioso, Ele não quer punir o pecador por causa do seu pecado. Mas, por outro lado, em Êxodo 34:7 diz que Deus não toma por inocente, cumpram a minha promessa a milhares de gerações e perdoam o mal e o pecado, porém não deixo de castigar os seus filhos até os netos e os bisnetos e os trisnetos pelos pecados dos pais. Então, olha bem, já viu falar de maldição hereditária? Ela é baseada nesse versículo. O pecado dos nossos pais, se nós não voltar para Jesus, nós estamos sofrendo até o pecado dos nossos bisavós. Tá bom? Agora, quando você entra na graça, né? Fica debaixo. Há um lugar onde eu me escondo em Jesus, querido. Eu escondo na pele do Cordeiro. Porque o pecado dos meus bisnetos, dos meus bisavôs está me perseguindo. Você sabe o que é o castigo até a 3ª e 4ª geração? É que a palavra de Deus dá para os demônios até a tua 4ª geração para pegar os seus parentes. Por exemplo, ela come muito açúcar. Não vai, tá, irmã? Mas vamos só dar um exemplo. Morre de diabetes. E ela está pondo na mesa a mesma comida que os dois comem. Quem está comendo? Davi. Aí também tem a esposa, né? Vai casar com Davi. Aí vem os netos, estão comendo a mesma coisa, né? Daí, meu
bisavô morreu do diabetes, Então, olha bem, Deus, Ele não deixa de punir o pecado. Agora, deixa eu perguntar para vocês, e agora, como é que Deus resolveu esse problema? Agora é o quarto dedo. O quarto dedo. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Fala para mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é meu papai. É, teu papai. Meu papai. Isso mesmo. Se nós for falar quem é Jesus, vamos falar assim, quem ele é? É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus onisciente, onipresente, aquele que era a palavra, que estava com Deus, tudo foi feito por ele, por meio dele foram feitas todas as coisas. Ele é o autor e consumador da vida, ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã, né? Aí nós temos que ficar pensando, quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. Ele é aquele que tem os cabelos brancos como a neve, seus olhos são como de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, na sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o único Filho de Deus, que Deus entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu a minha morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele é aquele que pisou a cabeça da serpente, entende? Que tomou as chaves da mão do diabo e entregou a chave à mão de quem? Da igreja. E se eu sou igreja, eu tenho a chave, né, das portas do inferno e do céu. Ele é aquele que é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os seres espirituais foram criados por Ele e para Ele, inclusive os principados e potestades e dominadores. Ele é a essência da vida. Ele é a vida dos animais, Ele é o Criador e o formador de cada árvore, de cada grama, né? Ele que fez os seus olhos, seu nariz, sua boquinha, seu cabelinho, esse jeitinho. Ele te deu uma alma para você gerar ela, criar ela de acordo com o que você decide. Você decide ser uma médica, você se esforça e tua alma vai aprender a ser médica. Você decide ser uma pastora, tua alma vai ser uma pastora. E ainda Ele te deu um corpo para tua alma morar. E te deu um espírito para você ter a eternidade dentro de você, para você escolher ela como herança e morar com Ele no céu, né? E nós podemos ficar aqui a noite inteira falando de Jesus e não vai acabar o assunto, porque não existe um assunto, não existe uma coisa na ciência ou na história que não está completamente feita e envolvida na existência daquele que é Jesus. Hoje Ele é Jesus para nós, mas na realidade de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o Deus que desceu lá no Egito. Ele é o Deus que falou com Moisés na sarça. Ele é Deus que inspirava os profetas, inspirava os homens, que quando alguém se voltava a Ele, Ele inspirava pessoas. Às vezes Ele não falava com voz, mas de vez em quando Ele falava com seus profetas, até com voz. Ele é o Senhor que manda os seus anjos para dar ordem ao nosso respeito. Ele é o dono do anjo da igreja. Mexeu com o anjo da igreja, mexeu com ele. Mexeu com você, se você estiver sendo fiel a ele, mexeu com ele, porque ele é a essência, é a razão de nós estarmos aqui reunidos hoje. Ele é o noivo da igreja e Ele te ama. Eu só posso amar alguém que eu conheço. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu vou amar. Quanto menos eu conheço de Jesus, menos eu vou amar. E da maneira que eu conheço Jesus, é a maneira que eu amo Ele. E se você conhece Jesus da maneira que você está pensando, você precisa melhorar muito. Eu preciso melhorar muito. Por quê? Porque Jesus não é o que nós pensamos. Jesus está além de tudo.
Palavra bem simples, né? Ele é o cara, né? Para quem o cara é tudo, ele é o cara, mas nós devemos sair do cara, né? Porque Jesus é muito mais do que os caras pensam. Amém, querido? Glória a Deus. E o que ele fez? Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e comprou um lugar no céu para nós. E oferece esse lugar no céu gratuitamente. Mas daí você não pode entrar, porque você é cheio de pecado. Então ele pagou a tua conta. Depois ele não só pagou a tua conta, agora precisa limpar. Então o sangue dele te purifica de todo pecado. E ele te apresenta para o Pai. Puro e santo. Pai, que está aquele que eu te resgatei. Glória a Deus. Agora olha bem, Isaías 53:6 diz sobre um livro. Todos, né, nós éramos como ovelha que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Glória a Deus. Agora, olha bem, nós vamos falar, né, do último dedo. Qual que é? Diga comigo, fé. Diga comigo, fé. A Bíblia diz, querido, que você não precisa se preocupar em criar uma fé. A Bíblia diz assim, que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, então olha bem, basta um começo. Agora, esse grão de mostarda se torna uma grande árvore que os pássaros vêm fazer ninho. Então ele está falando que a fé pode ser pequena, mas se ela não estiver crescendo, né, Yumi? Não é a fé que Deus quer. Porque ele está falando de uma semente. Ele falou, o tamanho da tua fé não diz nada a respeito do tamanho da obra que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Agora, olha bem. Você precisa entender sobre fé. Tem fé que é fé intelectual. Você aprendeu algo e você acredita naquilo. Fé intelectual, diga comigo, fé intelectual não salva ninguém. Falou, porque até o diabo sabe, falei. Estremece e não vai ser salvo. Agora existe a fé, que é a fé também temporal. Pegaram? O que é uma fé temporal? Então você está com câncer, e você tem fé, e você é curado. É um momento, você precisa. Então tem fé que amanhã eu vou ganhar dinheiro. Então fé nas coisas da vida, e tudo isso é fé. Mas essa fé salva alguém? Diga comigo, não é fé salvadora. Existe fé, querido, que você tem fé em Jesus para Ele te abençoar. Essa fé não salva. Não confunda, você tem fé que Deus vai avivar esse ministério. Essa fé não salva. A fé salvadora é a fé que você depende unicamente, exclusivamente da sua salvação, só numa pessoa. Quem que é essa pessoa, Jennifer? Jesus. Jesus. Glória a Deus. Então, olha bem. Atos 16, né? 16:31 ou é 6:31? Acho que é 16:31, põe lá. Atos 16:31. Ele respondeu, creia no Senhor Jesus e você será. Está falando que é? Não, está falando será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Então quando eu creio em Jesus, eu vou levar tudo comigo. Entende? Tudo que se ajunta comigo. Mas se a minha casa não se ajuntar comigo, não, né? Mas se eu creio em Jesus, todos que se ajuntam a mim, essa é a fé. Quem é salvo, todos que se ajuntam, aquela pessoa ama, aquela pessoa anda, aquela pessoa, coisa, aquela pessoa, automaticamente vai pensar, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então a tua salvação, ela está fazendo, está desprivilegiando quem anda contigo, se você não é salvo.
Se você tem uma vida de salvo, você está privilegiando todas as pessoas. Você pode chamar todo mundo para andar com você, que as pessoas vão receber a salvação. Não é você que vai dar salvação, mas Jesus, através de você, a sua salvação, Jesus vai usar como canal de bênção para chegar nas outras pessoas. Então é importante nós ter essa conduta de salvo, sim. Outra coisa, quando você é salvo, você deposita a tua confiança em Jesus, igual eu estou fazendo nessa cadeira. Eu estou confiando que essa cadeira vai me sustentar? Agora, pergunta para o Júlio, para você ver, esses tempos atrás, aí o Júlio sentava nessa cadeira, né, Júlio? Dentro de pouco tempo, o que você pensava? Pegar mais uma, né? Aí o Júlio falava assim, eu preciso de mais uma cadeira. Se fosse o Júlio confiando em Jesus, e ele falasse assim, eu preciso também de mais um santo aqui, né? Porque Jesus, o meu pecado é muito pesado. O que o Júlio ia fazer? Ia se condenar, porque a fé é por confiar só em uma pessoa. É crer que Jesus é mais do que suficiente para te levar para o céu. Amém, querido? Então, agora olha bem. Decisão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer agora sair daqui hoje com certeza que você é salvo? Sim. Sim. Glória a Deus. Agora eu vou esclarecer o que significa o que você tomou de decisão agora, e vocês vão pensar se vocês permaneceram nessa decisão. O que significa essa decisão? Primeira coisa, você confia somente em Jesus para a sua salvação? Sim. Esse é o primeiro ponto. Precisa confiar somente em Jesus. Você reconhece que Jesus Cristo agora vai ser o Senhor, o dono da tua vida, aquele que vai ditar como tem que andar a tua vida? Sim. Isso é muito importante. Por quê? Porque de agora em diante ela vai ouvir o pastor pregar, e se ela falar eu concordo e não concordo, ela não está cumprindo essa segunda regra. Pegaram ou não? Agora se ela falar assim, Jesus, me ajuda que eu preciso entender melhor, porque eu faço o que for preciso. Aí ela está, porque a partir de agora o Senhor é meu Senhor. Mas se ela falar assim, eu não concordo com o que o pastor pregou, aí eu não aceito o jeito do outro irmão, quer dizer, pegou o caminho errado, porque esse não é o propósito, esse não é o assunto, esse não é o caminho. Então você tem que entender que Jesus mandou você estar aqui por causa dele, porque o primeiro ponto é confiar somente em Jesus. Aí você está começando a procurar. Mas eu não confio, mas você não está aqui por causa do pastor, você está entendendo que o pastor foi levantado por Deus, porque a Bíblia ensina tal. Que é vai aprendendo daqui para frente, né? Terceiro ponto. Você reconhece que Jesus é Deus? Sim. Deus, que foi Ele que te criou, Sim. que Ele ressuscitou dos mortos, Sim. e que Ele está vivo. Louco. São três coisas fundamentais no terceiro ponto, né? Tem que confiar aqui quem Jesus é e o que Ele fez. Agora o quarto ponto que é complicado. Você está afim de parar com todos os seus pecados? Sim, com certeza. Com certeza. Agora, então, e parar com o pecado significa, na Bíblia, arrependei-vos, João Batista falava, e praticai boas obras. Não porque isso vai te salvar, mas porque isso é o que o seu Senhor precisa que você faça para Ele continuar sendo cabeça sobre a tua vida. Vocês estão entendendo isso ou não? Se eu deixo de ser, isso não é que isso me condena, é que Jesus deixa de ser Senhor. Se Ele deixa de ser de Senhor, deixa de ser meu Salvador. Se Ele deixa de ser meu Salvador, eu vou para o céu. Não. Peguei caminho errado, não é de Jesus estar me condenando, é eu que estou escolhendo. Né? Pegou? Sim, peguei. Aí se você não consegue entender e errar, né? Você se esforça, permanece e a graça está sobre você. Legal, né? Fala assim, não é difícil. Fala. Não é difícil. Se a gente pensar que é difícil, a gente já entendeu errado.
Então agora, para você ser salva, você precisa também fazer uma oração de repetição, que é o que todo mundo tem que fazer quando a gente se converte. Então repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a partir de agora, a partir de agora, eu me arrependo eu me arrependo de ter confiado de ter confiado nas experiências nas experiências que me levaram até te conhecer. que me levaram até te conhecer. Me arrependo Me arrependo de confiar na minha religiosidade, de confiar na minha religiosidade, no meu esforço no meu esforço próprio, próprio, para confiar para confiar somente na tua pessoa somente na tua pessoa e na tua obra, e na tua obra, na tua ressurreição, na tua ressurreição, desculpa, na sua morte e ressurreição. na sua morte e ressurreição. Jesus, Jesus, eu abro a minha vida eu abro a minha vida e te convido. e te convido. Pode entrar. Pode entrar. Jesus, Jesus, eu quero agora eu quero agora que o Senhor me dê que o Senhor me dê o dom da vida, o dom da vida, o Espírito Santo. o Espírito Santo. Eu renuncio Eu renuncio a tudo que eu confiava, a tudo que eu confiava, às obras do diabo, às obras do diabo, o mundo o mundo e as suas ilusões. e as suas ilusões. Eu quero ficar com Jesus Eu quero ficar com Jesus e morar no céu. e morar no céu. Amém. Amém. Agora diga para mim assim: agora Agora eu posso ter eu posso ter certeza certeza que saio daqui, que saio daqui, que se Jesus voltar agora, se Jesus voltar agora, se eu morrer agora, se eu morrer agora, eu vou entrar no céu. eu vou entrar no céu. Agora eu vou fazer mais uma perguntinha para você. Né? Ó, primeiro eu vou ler João 6,47. Na verdade, eu vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Então decora isso, ó. João 6,47. João 6,47. Na verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então a vida eterna eu não vou ganhar, eu já tenho que tê-la. Agora fazer uma pergunta bem simples para você que eu fiz lá no começo. Se você morresse agora, né? E Deus perguntasse assim: Jennifer, fala para mim por que eu devo deixar você entrar no meu céu. O que você diria? Porque como falar, os 5 princípios lá, eu segui e aceitei como o Senhor como o meu único Senhor e Salvador. Você foi mais ou menos bem. Mais ou menos. Você tem que falar assim: porque eu creio. Porque eu creio. Não, porque eu creio Porque eu creio que Jesus morreu a minha morte morreu a minha morte e ressuscitou no terceiro dia. e ressuscitou no terceiro dia. Eu criei. Eu creio. Por isso eu posso entrar. Fala aí. Fala assim: por isso eu posso entrar. Por isso que eu posso entrar. Jesus é a minha porta. Jesus é a minha porta. Pronto. Amém? Então levanta e vamos fazer uma oração com o pastor. Só o pastor vai ficar sentado agora. Porque agora vocês também estão abusando de mim, né? Repitam comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão por ter confiado em pessoas, em coisas e na minha religiosidade. Jesus, as pessoas da igreja que não correspondem ao que eu penso, eu quero perdoá-las. Eu quero amá-las assim como o Senhor me amou. Quando eu não tinha nada para te oferecer, e não tenho nada, o Senhor me amou e deu a sua própria vida e me oferece a sua herança, a sua riqueza, para que eu seja herdeiro, sem ter nada em troca, sendo um pobre pecador, um sujo, uma pessoa que não produz nada para ti. Jesus,
O Senhor me ama. Então não é justo eu ter problema com pessoas. Ainda mais sabendo que eu posso perder a minha salvação e ter prejuízos na minha herança. Jesus, eu quero a partir de agora ser igreja, porque o Senhor mesmo diz que vem buscar a sua igreja, que é o seu corpo. Eu quero ser igreja. E eu não posso ser igreja se eu não estiver junto com meus irmãos. Amém.